Essa é a vida dos deuses e dos homens bem-aventurados e divinos. Separação de todas as coisas daqui. Vida que não tem mais prazer com as realidades daqui. Fuga do só para o solitário. Plotino, Eneida 6, 9 e 11. Esse vídeo de hoje, o tema foi escolhido numa enquete que eu abri para os membros aqui do canal. Então vocês votaram e Plotino ganhou. Eu gosto muito do Plotino, eu tenho até um quadrinho para ele. E é muito difícil para mim falar sobre algo que eu gosto muito, assim, numa tacada só, né? Eu coloco muita pressão e eu tenho vontade de reler tudo que eu gosto sobre o assunto para não esquecer nenhuma partezinha. Mas então preciso dizer que eu vou tentar trazer para vocês aqui um panorama geral sobre o pensamento de Plotino, um pouco da sua biografia. Ele foi tema do meu mestrado, mas existem muitas pessoas aqui no Brasil, acadêmicos, canais no YouTube inclusive, que são muito mais especialistas em Plotino do que eu. Então eu compartilho com vocês um pouco da minha leitura e de algumas visões que eu tenho sobre ele. Para quem está buscando uma leitura introdutória ou um panorama geral sobre Plotino, eu sugiro o livro do Giovanni Reale, famoso historiador da filosofia, pelas edições Loyola, Plotino e o Neoplatonismo. Essa aqui é a imagem de Plotino que aparece naquele quadro famoso, mas é aquele que todo mundo tem certeza que já viu, que tem Platão apontando para o céu, Aristóteles apontando para a terra, e aí tem vários outros filósofos, e Plotino está lá no cantinho. Eu acho que o retrato tá um pouquinho... tá batendo um pouquinho, né? O estilo aqui. Mas em português, essa é uma dos livros que eu recomendo. Existem muitos outros livros em português sobre Plotino. A editora Polar fez uma seleção de alguns dos tratados das Enedas e traduziu em português, um livrinho de capa preta que também está muito bom, está muito bem traduzido, está gostoso de ler. Então eu recomendo o Plotino da Polar. Daqui a pouco eu comento alguns outros livros. Plotino, ele é um filósofo que, como o Pierre Hadot comenta, né? Eu gosto que esse livro do Pierre Hadot é muito bom. Plotino e a simplicidade da visão. É muito assim, um exercício espiritual mesmo, é uma prática filosófica, é uma prática contemplativa. E ele tem essa característica de ser um filósofo do simples, né? O Próclo, Jâmblico, tem todos os sistemas mágicos, teurgia, magia, invocação, os daimônios, os seres inteligíveis, os sensíveis, tem muita coisa, né? E o Plotino, ele tem um estilo diferente, ele é um estilo mais do simples e do direto. Ao mesmo tempo, ele é muito profundo e muito agradável de ler, né? O Plotino é um filósofo que, se vocês buscam uma visão platônica da espiritualidade, né? O Plotino, ele é um grande exegeta, ele faz uma exegese de Platão, ele relê o Platão séculos depois, né? Mas de uma forma muito respeitosa ao texto de Platão, ele é muito fiel a Platão, apesar dele não ser puramente Platão, assim, eu tenho uma visão dele que ele não é só, não no sentido negativo de só, mas ele não é só um neoplatônico, né? Ele não se chamaria de neoplatônico, né? Eles não tinham essa alcunha para eles mesmos, eles eram platônicos, né? Eles vêm ali num debate do médio platonismo, ali nas regiões de Alexandria, Antioquia, tinham muita coisa rolando, e o Plotino, ele vive no século III DC. Mas como que ele chega nisso, né? A história de Plotino, ela é muito interessante. Ele tem uma das biografias mais volumosas e mais bem detalhadas da antiguidade, das biografias dos filósofos, graças ao Porfírio, que foi seu aluno. Porfírio escreve um texto chamado Vita Plotini, a vida de Plotino, e nesse texto ele conta um pouco sobre seu mestre. Então, dali a gente pode ter um vislumbre de quem é esse grande filósofo da antiguidade platônica. A gente não sabe onde ele nasceu. Um autor posterior a Porfírio atribui o nascimento de Plotino à cidade de Licópolis, no Egito, em torno de 205, se eu não me engano. A gente só tem a primeira notícia de Plotino através do Porfírio, quando Plotino, aos 28 anos de idade, vai para Alexandria e começa a procurar instrutores, professores de filosofia, um mestre ou algo do tipo. E essa história é muito contada por todo mundo que fala sobre Plotino, mas é muito interessante, porque Alexandria, no ano 230 e alguma coisa, era uma cidade
que estava fervilhando com cultura filosófica, os peripatéticos, os estoicos, os gnósticos, o hermetismo efervescente ali, né? Os escritos já de Filon judeu já circulando, todas as discussões dos médios platônicos, Numênio de Apameia, que foi uma figura importante pré-Plotino, Basílides, um gnóstico, que é mais ou menos nesse período, fim da vida do Numênio, fim da vida do Basílides, é quando surge Plotino. Fim da vida de Valentino, né, o famoso gnóstico que a gente trata aqui, é bem nessa época. Então é uma época que os textos gnósticos ainda não haviam sido proibidos e perseguidos, já estava havendo uma certa perseguição por parte da igreja desde o ano 180, então a gente está em 230, ali uns 50 anos depois, então sim, já tinha algumas coisas acontecendo, mas é um ambiente em Alexandria de muito debate filosófico, de muita troca filosófica, tanto de tradições herméticas, judaicas, egípcias, Filon, né, os terapeutas, e a parte dos estoicos, os aristotélicos, os médio-platônicos. E aí Plotino procura em Alexandria um instrutor, ele procura um professor, ele deve ter frequentado algumas das aulas desses grupos, ele deve ter conhecido, né? Eu imagino ele procurando na cidade, uma grande cidade cosmopolita, e ouvindo falar quem é que tem algum ensinamento interessante. Então a impressão que dá ao ler a biografia do Porfírio sobre Plotino é que o Plotino circulou um pouco por ali, até que ele encontra Amânio Sacas. E Amânio Sacas é um capítulo à parte, porque ele é esse grande mistério. Ninguém sabe quem ele é, de onde ele veio. Tem algumas interpretações toscas do tipo, Amânio Sacas era o carregador de sacos, que eu acho que não é o caso. Há quem diga posteriormente que Amânio Sacas veio de uma família cristã, mas também há quem relacione Amânio Sacas com filósofos orientais. A palavra Sacas é um nome que, para quem estuda budismo e filosofia indiana, rapidamente a gente lembra dos Sákyas, o clã dos Sákyas, que é a família na qual Siddhartha Gautama, o Buda, nasceu, né? O Buda é um Sakyamuni, Shakyamuni, então ele é um Sakya. Então quem é Amânio Sacas? Não sabemos, né? Amânio Sacas não escreveu nada, mas ele é essa figura que parece que agregou em torno de si alguns discípulos importantes, alguns alunos relevantes para a história da filosofia, dentre eles Plotino. Diz Porfírio que quando Plotino encontra Amânio Sacas, ele dá uma exclamação e fala assim, esse é o mestre que eu estava procurando, né? Não sei se ele viu ele num sonho ou se ele simplesmente ouviu uma aula e se identificou naquela hora. Mas ele se identificou com tamanha força que Plotino passou os próximos 11 anos da vida dele morando e vivendo com Amânio Sacas. Eu não posso deixar de mencionar que naquela região havia a presença dos chamados gimnosofistas, brahmanes e missionários budistas, brahmanes, hindus e budistas, que vinham da Índia através do Paquistão, Afeganistão e vinham chegando até aquela região ali do Egito, da Turquia. Então o Porfírio, ele tinha conhecimento da presença de brahmanes, gimnosofistas, ele cita isso nas obras dele. É conhecido que em Alexandria havia também esses instrutores orientais. Mas não sabemos quem é Amânio. O que nós sabemos é que ele foi instrutor de Plotino durante 11 anos e, além de Plotino, ele também orientou Orígenes e provavelmente muitos outros, né? Orígenes tem toda uma confusão, porque dizem que tem um Orígenes pagão e um Orígenes cristão, né? Os autores vão debater muito sobre isso. Eu acredito que é o mesmo, porque o cristianismo de Orígenes não é muito... Apesar dele ser colocado ali dentro do cristianismo mais ortodoxo, mais tradicional, ele não é muito próximo aos escritos desses outros da patrística que são antignósticos, né? Na verdade, Orígenes tem umas ideias até que aproximam ele bem dos gnósticos. E estudando com Amânio Sacas, a gente pode pensar também numa versão mais pagã, né? Afinal, se o grande neoplatônico, que foi Plotino, né, que estudou Platão, foi aluno de Amânio Sacas, e havia um Orígenes pagão, né, que falava sobre helenismo, então provavelmente ali foi Amânio Sacas tinha domínio de culturas pagãs e talvez cristãs também, né? A gente fica com essa grande pergunta na cabeça. Estão achando interessante essa jornada do Plotino? Não esquece de deixar uma curtida aqui e um comentário, e se você achar que eu estou me enganando, se eu esqueci de algum detalhe importante da biografia de Plotino, porque tanta gente conhece ele, deixa aqui que depois eu corrijo também, né? É importante. Nós sabemos que Amânio Sacas ele pediu
que seus alunos fizessem um voto de sigilo, um voto de silêncio, de não revelar aquilo que ele está ensinando, o que nos aproxima de uma visão de tradição de mistérios. Por que Amânio Sacas não queria que seus alunos falassem sobre esse ensinamento? O que de tão precioso e profundo ele estava ensinando para Plotino, Orígenes e outros? Plotino tem uma frase que eu não vou lembrar de cabeça literalmente, mas ele diz algo como: se desapegue da vontade de transmitir ou ensinar aos outros quando os outros ainda não deram os primeiros passos na contemplação do ou na iniciação dos mistérios, né? E assim, não tente ensinar para quem ainda não colocou os pés nessa corrente. Então, para mim, claramente, eles estão falando de uma tradição de vida espiritual ligada ao místicos. Aqui, tem relação com aquilo que é oculto. Como quando a gente fala em apócrifo, né? Apócrifo, os ensinamentos secretos, reservados, oculto. É aquilo que é do mistério, aquilo que é oculto, aquilo que é interior e aquilo que também diz respeito às tradições de mistério gregas. Então eu vejo em Amânio Sacas um ensinamento referente a tradições espirituais iniciáticas de mistério. E Plotino decidiu ficar dos 28 aos 38 anos, né, um período importante da vida de um ser humano adulto, aprendendo com Amânio Sacas. E aí, instigado por uma vontade de aprender as filosofias do Oriente, vejam só que interessante. Nós costumamos ler Plotino como um platônico, alguém que simplesmente faz uma exegese de Platão. Mas vejam que essas características da biografia de Plotino mostram, para mim pelo menos, que ele tinha uma mentalidade muito mais aberta para tradições diferentes do que apenas Platão. É claro que ele escolheu seguir um caminho de linguajar e ensinamento platônico, isso não há sombra de dúvidas, mas me mostra o caráter eclético e aberto que Plotino talvez tivesse. Depois de 10, 11 anos vivendo com Amânio Sacas, Plotino decide se juntar a uma expedição do imperador Gordiano, que estava indo atacar os povos da Pérsia. Diz Porfírio, no Vita Plotini, que Plotino estava interessado em aprender a sabedoria dos povos da Pérsia e da Índia. O que ele ouviu falar sobre esse ensinamento? Porque ele foi fazer uma expedição, né, a cavalo, a pé de carruagem, não sei como é que... Ele foi acompanhar o exército, né? Ele aproveitou a carona, já que estava todo mundo indo, ele foi junto, né? Ele não foi participar da guerra. Pegou o embalo. Mas como que ele colocou? Ele decidiu, depois de 10 anos ali em Alexandria com Amânio Sacas, por que era importante para Plotino ir aprender na Pérsia as filosofias do Oriente, inclusive da Índia, né? O que ele ouviu falar sobre essas filosofias? Que ensinamento ele esperava encontrar nessas regiões? Certamente ele não deu um tiro no escuro. Me parece que ele tinha um objetivo, ele tinha uma meta. Ele tinha algum vislumbre do que havia lá e ele queria encontrar. O que talvez ele tivesse aprendido com Amânio, ou aprendido em alguma região, em alguma aula de Alexandria, ou conversado com seu tutor e tido um incentivo de sim, vá lá no Oriente buscar outras sabedorias. É um caráter eclético de Plotino, de uma pessoa tolerante e apta a conversar com o diferente e aprender com outras fontes de ensinamento. Infelizmente, no meio do caminho, o imperador Gordiano foi assassinado e Plotino teve que fugir. E fugindo, ele foi até Antioquia, na Turquia. Antioquia é uma das cidades mais importantes para o gnosticismo naquele século, né? Ali na região da Antioquia e da Síria, faziam apenas 30 anos que Bardesanes, o grande gnóstico siríaco, havia falecido. Bardesanes morre em 222, Plotino está ali em 250, mais ou menos, se eu não estou errando nas minhas contas. E Porfírio, em outras obras suas, demonstra ter conhecimento da existência de Bardesanes em Edessa, na Síria. Então, eu acho muito interessante e, novamente, não tenho como afirmar nada categoricamente, mas eu fico refletindo sobre isso. Depois que Plotino não dá errado a expedição dele para o Oriente e ele volta, ele passa um ano em Antioquia, ou ali pela região da Turquia. Né? Um ano numa região onde ainda era muito rica a circulação de filósofos e de gnósticos. Estou forçando a barra? Tô forçando um pouquinho. Mas eu fico pensando. Bom, depois de um ano ali na Turquia, Plotino vai para Roma. E Plotino, ele não era desses filósofos tipo Diógenes ou
monges retirados, né? Ele era uma pessoa da cidade, ele era uma pessoa da polis, ele convivia com a aristocracia da época. Ele era muito bem articulado e ele passa a impressão, pela sua biografia e pelos seus textos, de que ele era uma pessoa muito justa, muito honesta. E ele foi convidado para morar na casa de uma mulher rica e nessa casa ele começou a dar as suas aulas em Roma. Inclusive eu achei muito interessante que eu assisti uma aula do professor Baracá, que ele comenta que Plotino é um nome latinizado, né? Plotino é um nome romano, mas Plotino escreve em grego e ele não usa palavras latinizadas em seus escritos, né? A gente não sabe por que ele foi chamado assim, né? Porque ele tem esse nome latinizado, mas ele escreve em grego, ele não faz uso de palavras latinas. Então ele vivia nessa alta sociedade romana, ele foi amigo do imperador Galieno, foi amigo da esposa do imperador, ele era considerado uma pessoa que as pessoas iam procurar para receber conselhos, porque ele era muito justo, ele era muito verdadeiro. E ele, inclusive, tem essa história de que ele acolheu algumas crianças órfãs nessa casa onde ele vivia e ele dava aulas para essas crianças. Ou os reis, os nobres da região deixavam seus filhos lá para assistir às aulas de Plotino. Então era uma pessoa em quem as pessoas confiavam muito. E aí nós temos um período muito interessante que Plotino passa, 11 anos com Amânio Saca, viaja para o Oriente, dá errado a expedição, fica um ano ali na Turquia e aí vai para Roma. E aí ele passa 10 anos em Roma ensinando e não escreve nada. Então desses 10 anos ele ficou ensinando, mas ele não escreve nada. E aí diz a biografia dele que um dos seus colegas na época de Amânio Sacas quebrou seus votos de sigilo e começou a escrever. E aí quando esse colega de Plotino começa a escrever, rompendo com seus votos de não divulgar as doutrinas de Amânio publicamente, aí Plotino decide que vai escrever também. E eu acho muito bonito isso, porque mostra o respeito que Plotino tinha à figura desse mestre para ele, né? E a dedicação e a seriedade que ele colocava no trabalho dele. Inclusive, a gente não sabe se muito do que Plotino diz é fruto de um pensamento dele ou se ele está ensinando coisas que ele aprendeu com Amânio Sacas. Inclusive porque um desses seus colegas, que estudou com Amânio Sacas, disse que ele recebeu a visita do próprio Orígenes em Roma, lá nas suas aulas, e a reação de Plotino foi assim, bom, não faz sentido eu ensinar nada aqui, porque tudo que eu for falar, vocês já sabem. Então ele está novamente mostrando que boa parte do que ele ensina é fruto do que eles aprenderam com Amânio Sacas. E aí, voltando para Amânio Sacas, a gente sabe que houve talvez alguma troca, alguma relação entre Amânio Sacas e Numênio de Apameia. E alguns autores vão questionar o quanto o pensamento de Numênio influenciou Plotino, porque Numênio, Plotino vai, no seu ensinamento, a estrutura do seu ensinamento vai ser sobre 3 realidades, né, 3 hipóstases, o uno, o inteligível e a alma do mundo. E o Numênio também vai falar de 3 hipóstases, de termos muito parecidos, de um jeito muito parecido. Numênio vive ali uns 80 anos antes de Plotino, né? E Numênio é contemporâneo de Basílides, nosso gnóstico que fala sobre Abraxas, né? E Basílides também, nos fragmentos que a gente tem de Basílides, também vai falar de 3 hipóstases, 3 realidades. Valentino tem um texto, Valentino, o gnóstico que viveu em Roma, e ele morre no ano 160. Então o Valentino ele tá ali ele morreu uns 100 anos antes de Plotino ter chegado em Roma, né? Então já é algumas gerações antes. E Valentino, nos poucos fragmentos que a gente tem dele, existe um texto chamado As 3 Hipóstases. Inclusive foi tema do meu mestrado, um estudo que eu fiz sobre a primeira hipóstase, para tentar entender que apesar de todas as diferenças que Plotino tem com os gnósticos da sua época, que frequentaram a sua escola ali em Roma, nas ideias dos textos, alguns textos da escola de Valentino inclusive, pelo menos no que tange a primeira hipóstase, que é o que é uma hipóstase apofática, né? A gente só pode dizer o que ela não é, porque ela está além de qualquer pensamento, qualquer cognição possível, né? No que diz respeito a essas hipóstases, pelo menos o é muito, muito semelhante à visão de Plotino sobre o
O que eu quero dizer com tudo isso não é que Plotino está copiando Numênio, copiando Basílides, copiando Valentino. O que eu quero dizer é que Plotino ele não surge do nada, né? E ninguém nunca disse isso, tá? Não estou dizendo que dizem isso, mas ele realmente é um fruto daquele momento geográfico, histórico e filosófico de Alexandria, da Turquia, onde havia muitas discussões metafísicas sobre as realidades do cosmos, sobre o surgimento da divindade, as três realidades, as três hipóstases, e outros antes de Plotino já tratavam disso. Então é muito curioso que quando ele se recusa a dar a sua aula porque tem um ex-colega dele ali, meio que dizendo eu não vou falar nada de novo, para você não vai ser interessante, ele está mostrando que ele está realmente inserido no contexto desses debates do médio platonismo e do gnosticismo, quando a gente vê o gnosticismo como uma corrente filosófica, esotérica, mistérica, junto com o que estava acontecendo ali no momento. E aí isso vai nos mostrando um pouco o jeito de Plotino, muito comprometido, muito sério, respeitando os votos de sigilo, levando em conta uma escrita assim que realmente traz uma profundidade vivencial e filosófica muito grande, que era honesto, auxiliava os reis, cuidava das crianças, orientava as pessoas, era muito verdadeiro. E um outro fato curioso da sua biografia é que ele não gostava de ser retratado, pintado, justamente porque, assim como os gnósticos, ele tinha uma certa... Não no sentido de odiar o mundo, porque ele fala da beleza no mundo, mas no sentido de que, olha, esse corpo material, esse mundo sensível, isso aqui é tudo passageiro. Né? Então, para que você vai pintar um retrato meu? Né? Para que você vai fazer uma escultura de mim? Esse corpo aqui ele vai apodrecer, esse corpo vai embora, é só um pedaço de carne. Porque a matéria, para Plotino, ela é uma não forma. A matéria não pertence ao mundo das formas. A matéria é só o espelho de fundo, onde tudo é refletido do cosmos e surgem as cópias, né? Então a matéria é só a estrutura que é passageira e vai se decair, né? Então Plotino não quer ser pintado, né? Dizem que queriam fazer um retrato dele e aí um de seus alunos, que era um ótimo pintor e escultor, vai frequentando as suas aulas e fazendo escondido assim uns esquetes, e daí que surge essas imagens que a gente tem de como seria Plotino, né? Porque ele mesmo não queria que fizessem um retrato dele. Um filósofo muito interessante mesmo. Outro fato curioso é que naquela época, né, ano 250, 260, a academia platônica em Atenas, ela ainda existia, né? Ela, desde a época de Platão, ela continuou com seus sucessores, né? Às vezes meio capenga, às vezes bom, às vezes mal. As coisas vão subsistindo. E a academia platônica ainda existia. Então a gente sabe, ou tem essa ideia, de que Plotino ficava sabendo de coisas que eles escreviam por lá, e ele também enviava textos. E aí, por causa desse envio de material, essa troca, o Porfírio, que estava em Atenas, na Academia Platônica, fica sabendo da existência de Plotino, fica muito interessado e decide se mudar para Roma para estudar com Plotino. Então Porfírio, ele sai de Atenas, vai para Roma e fica 6 anos morando com Plotino. E aí nesses 6 anos, tem alguns relatos de que Porfírio estava com depressão e Plotino incentivou ele a ir viajar para o Oriente, umas histórias assim. Porfírio é um filósofo que defende muito o vegetarianismo, que cita, né, como eu disse, os gimnosofistas, que conhece a existência do gnóstico Bardesanes da Síria, né, que fala sobre eles. Porfírio tem uma obra muito maior do que o que eu estou comentando aqui, eu não sou conhecedora de Porfírio, mas a gente sabe que ele é o organizador dos tratados chamados Enéidas de Plotino. E aí o Porfírio, depois que o Plotino morre, ele pega todas as cópias que ele tinha acesso dos escritos de Plotino, que diz que Plotino escrevia sem revisar, ele sentava numa tacada só e ia escrevendo. E apesar do Porfírio ter tentado separar em temas as Enéidas, todas elas dialogam entre si, né? Não é um tema muito assim determinado, né? A 1 é sobre tal coisa, a 2 é sobre tal coisa. Toda a doutrina plotiniana, ela vai se entrelaçando e voltando ao mesmo ponto. E Plotino sempre coloca essa ênfase de que tudo que ele ensina é para instigar e incentivar a contemplação do a levar a contemplação das formas, ao mundo noético e ao muito semelhante, a meu ver, aos gnósticos quando falam que
O caminho soteriológico de salvação, de libertação da alma é retornar à casa do Pai, é contemplar o pleroma, é se unir às luzes do pleroma e contemplar o um, porque além da mãe e pai há o um, a mônada. Então a gente vai encontrar aí alguns paralelos e também algumas divergências em detalhes, claro. Então o Porfírio ele vai dar um teor assim pitagórico para a edição dos livros de Plotino. Ele vai dizer que são 54 tratados, e aí ele chamou de Enedas porque são 6 tratados e cada um com 9 capítulos, né? Não é bem esse o termo que a gente usa, mas são 6 tratados, cada um dividido em 9 partes. E aí ele fala, olha que ótimo, porque o número 9, né, a Eneda é muito importante para os pitagóricos, e aí ele faz essa divisão. Inclusive, um parênteses aqui, a Eneada também é muito importante para os gnósticos, né, talvez por influência do pitagorismo, né, os gnósticos vão dizer. Tem até um texto chamado Discurso sobre a Oitava e a Nona, descoberto em Nag Hammadi, mas os gnósticos vão usar muito essa ideia dos 7 espíritos planetários, os 7 céus, que são 7 iniciações, e na oitava está o Demiurgo, o Criador, que é o véu de ignorância também, né, o Yod-Havaô, e na nona está a Sofia, a sabedoria. Então na Eneda está a sabedoria que é a mãe do Demiurgo, e ela é aquele estado intermediário entre o mundo divino e o mundo sensível. Então é interessante assim, a importância que esses filósofos gnósticos da antiguidade dão para as nonas, né, a Eneada. Aí o Porfírio cria essa divisão em 54 tratados, só que na verdade não são, né? Um professor que nos fala isso é o professor Baracá Júnior, que traduziu algumas das Enedas no doutoramento dele sobre Plotino, né? Ele traduziu a Eneda 2 e o Vita Plotini, que é inclusive a fonte que eu estou usando aqui, depois eu deixo a referência para vocês no box aqui embaixo. Mas ele comenta que, traduzindo do grego, né? Ele comenta que o texto quebra, às vezes no meio da frase, e aí o próximo tratado começa de um parágrafo quebrado. Então, na verdade, não são 54 tratados, né? Isso foi uma organização que o Porfírio fez. E essa divisão artificial feita pelo Porfírio, né, não foi por mal, ele quis fazer uma divisão por temas, né, começando desde o tema mais abaixo, o tema mais próximo a nós, próximo ao mundo sensível, ao múltiplo, e a última Eneda, a sexta, né, vai tratar sobre o um, que é a meta da filosofia plotiniana, né, esse retorno ao um, essa contemplação do um. Toda a filosofia de Plotino é voltada para esse objetivo. Então, na divisão das Enedas, a gente vai ter, por exemplo, a Eneda 1, ela vai tratar principalmente sobre a ética, a vida ética, a prática na vida da filosofia. A Eneda 2 vai tratar sobre o mundo sensível e a Eneda 3 também. Então, vai falar do mundo físico, do mundo sensível, o mundo daqui. A Eneda 4 vai tratar especialmente sobre a alma individual, a alma do mundo, a alma que está em nós e que também participa dos inteligíveis. Né? Tem muitas questões sobre a alma que são interessantíssimas e que às vezes parecem um pouco com o que a gente vê quando os gnósticos falam sobre Sofia. A Eneda 5 vai tratar sobre o nous. O nous é a segunda hipóstase. Né? Nas 3 realidades, as 3 hipóstases, o nous é a número 2, é aquela que vem do 1. O nous, para os gnósticos, seria o equivalente a Barbelô, a Protenoia, né? Aquele mãe-pai, útero universal, que é o um múltiplo. Então, o nous, que às vezes é traduzido por inteligência, ou razão, ou inteligível, ou intelecto. Eu acho muito esquisito traduzir assim, porque quando a gente lê intelecto ou inteligível, a nossa mente pensa em algo intelectual, né? E não é sobre isso que o Plotino está falando, assim. Eu sei que os tradutores sabem disso, né? Eu, como tradutora, eu preferiria manter o grego nous, porque esse nous não é a nossa mente comum, não é o nosso intelecto, não é a nossa capacidade de raciocínio inteligente, né? É algo muito além disso, é a própria mente divina. Mas isso dá outro vídeo, outra discussão. E aí, por último, a sexta Eneda, né, sobre o um, sobre aquilo que não pode ser dito, aquela unidade, além de toda dualidade, além de toda multiplicidade, e que, portanto, não pode ser
explicada ou pronunciada, apenas contemplado ou experimentado, de alguma forma, né? Então, a sexta Eneida é a que a gente diria assim que é mais mística. Mas é claro que todos esses assuntos, eles permeiam os tratados de Plotino, não é uma divisão muito clara, né? A discussão, ela depende de todos os temas para que ela faça sentido. Então, esses são os principais temas que Plotino vai tratar. No próximo vídeo, na semana que vem, eu vou tratar apenas dos ensinamentos, das ideias, vou trazer alguns trechos de Plotino aqui. Esse vídeo agora é só sobre a biografia dele, mas assim vocês vão tomando contato um pouco com essa filosofia dele, que é tão bonita e tão prática. Bom, a gente está chegando no fim do vídeo e eu vou acrescentar alguns últimos detalhes, não tão curtos, mas eu reli toda a biografia de Plotino, escrita por Porfírio, ou a Vita Plotini, pela tradução do professor Baracá, e aí eu trouxe alguns temas como curiosidades para vocês. Então a minha principal fonte aqui para esse vídeo, né, é a própria biografia escrita pelo Porfírio. Então a gente não pode deixar de mencionar algumas curiosidades e alguns outros detalhes. Eu comentei um pouco antes aqui no vídeo sobre como o pensamento de Plotino é inserido entre discussões do médio platonismo, do pitagorismo, do gnosticismo e do hermetismo presentes ali na região, né? Então eu citei alguns gnósticos como Basílides e o Valentino, e também no Numênio de Apameia, que vai chegar a Amônio Sacas, e era lido e estudado na escola de Amônio Sacas. É claro que o Plotino desenvolve o seu próprio pensamento, ele não é uma cópia desses, né? Mas é curioso como o Plotino chegou a ser acusado de estar simplesmente copiando as ideias de Numênio no período de sua vida. Um dos seus discípulos de Plotino, o Amélio, ele escreveu uma refutação a isso, pois o Amélio ele era um grande fã de Numênio de Apameia, diz o Porfírio, mas o Amélio ficou com Plotino durante 20 anos, e então ele escreve comentando sobre como o pensamento de Plotino sim parece com o de Numênio, mas não é a mesma coisa, né? Claro que nós todos aprendemos com alguém, então o nosso pensamento sempre vai parecer com aqueles que nos inspiraram e nos ensinaram alguma coisa. Mas teve essa acusação que o Plotino sofreu. Um detalhe que vale mencionar é que o Numênio de Apameia, ele interpreta o Gênesis a partir de Platão. E isso faz eu pensar também em aproximações com os gnósticos. Mas eu vou só jogar isso aí no ar e deixar para alguém pesquisar ou eu mesmo pesquisar algum dia. Um ponto que eu me identifiquei com Plotino é que ele não gostava de festejar o aniversário dele. Eu sou muito ruim com aniversários, inclusive o meu próprio, mas Plotino participava das festividades relacionadas, por exemplo, ao aniversário de Platão, parece que eles tinham essa festa lá, mas o aniversário dele, ele não dava a data de nascimento dele e ele preferia que passasse batido. Novamente reforçando aquela ideia de que ele não considerava o corpo físico dele como a coisa mais importante, né? O nascimento físico dele naquela existência era só um detalhe que deveria ser cuidado, né? Porque a vida nos dá oportunidades para nós contemplarmos o um e buscarmos essa via espiritual, né? O corpo, ele deve ser bem cuidado para que a gente tenha uma mente capaz e oportunidades para alcançar essa meta, mas não era algo relevante para Plotino essas comemorações. Havia perto de onde Plotino morava as ruínas de uma antiga cidade romana e Plotino, por um tempo, ele decidiu que ia construir ou reconstruir uma cidade de filósofos, né? E ele queria chamar essa cidade de Platonópolis. Me lembrou muito a Nova Atlântida de Francis Bacon, quando eu estava lendo sobre a Platonópolis de Plotino. Plotino, ele era amigo, lembram, do imperador Galieno, imperador da época. Ele tinha alguma influência e ele pediu para o imperador que doasse aquelas ruínas para que eles pudessem construir, né, a Platonópolis de Plotino. E o imperador concordou, e isso quase aconteceu, mas alguns cortesãos do rei se ofenderam com o favorecimento que o imperador dava ao filósofo e impediram que isso acontecesse. Em uma outra passagem muito bonita, Porfírio comenta que Plotino carregava o espírito de Amônio em suas investigações, né? Só reforçando o quanto Amônio foi importante para Plotino. No Vita Plotini 15, o texto é marcado em mini capítulos, né? O Porfírio comenta que durante uma celebração de Platão, Porfírio, ele mesmo, leu um poema chamado O Sagrado Matrimônio. E nesse poema, muitas coisas estavam escritas em linguagem mistérica e inspirada, de modo velado.
Algum dos ouvintes disse que Porfírio estava louco, mas Plotino se manifestou e disse a Porfírio: mostraste que és ao mesmo tempo poeta e filósofo e hierofante. Eu achei tão interessante. Essa questão do sagrado matrimônio vai aparecer em alguns textos gnósticos, como o Evangelho de Filipe. O quarto e último rito é um matrimônio místico entre a alma e o Cristo, entre Sofia e Cristo, né? Depois a gente vê resquícios disso lá nos Rosa Cruzes, né? Com as bodas alquímicas de Christian Rosenkrantz. Existe toda uma simbologia para a gente tratar com esse assunto que deve ser tomado com muita seriedade, e isso me chamou muita atenção justamente porque Porfírio escreve um poema sobre o sagrado matrimônio e ele deixa bem claro: estava escrito em linguagem mistérica, inspirada e de modo velado. Ou seja, que é uma tecla que eu sempre bato aqui, não era literal. Era uma linguagem velada e mistérica que transmitia outras verdades imanentes e transcendentes, outras verdades além do que estava ali nas palavras. E algumas pessoas não entenderam, acharam que Porfírio estava louco, mas Plotino disse que Porfírio então era um poeta, um filósofo e um hierofante. E aí, nesse mesmo momento, Porfírio conta que um outro aluno da escola ali plotiniana se levantou e leu uma apologia, dizendo, e aí de forma literal, que o discípulo deve se entregar sexualmente aos seus mestres. E isso deixou Plotino horrorizado e incomodadíssimo, e então Plotino incumbiu o Porfírio de uma tarefa, que era escrever uma refutação ao que o outro havia dito, claramente recusando essa interpretação sexual literal de como se trata a linguagem dos mistérios. E aí Porfírio escreve uma refutação a isso e Plotino aplaude o que ele fez. Um outro ponto interessante é que Plotino, às vezes, parece que teve que lidar com algumas questões envolvendo magia. Tem um vídeo aqui no meu canal, que foi uma aula que eu chamei o meu amigo Corleones como convidado para dar essa aula, que ele explica a diferença entre magia e teurgia, talvez fique um pouco mais claro para vocês. Magia diz respeito a tudo aquilo que está abaixo do demiurgo e dos arcontes, tudo que diz respeito às forças construtoras, os poderes desse mundo físico e psíquico, e elemental, e astral, e daimônico, enfim, existem muitos termos para isso. E Plotino teve que lidar um pouco com pessoas que se envolvem com esses tipos de práticas, enquanto Plotino buscava aquilo que transcende esses limites do mundo sensível, né? Então Porfírio comenta que havia uma pessoa que fingia ser um filósofo, mas que usava magia para lançar influxos astrais contra Plotino. Tá assim no texto da Vida Plotini. Então tinha alguém fazendo uso de feitiçaria para prejudicar ou atingir o nosso filósofo querido Plotino. Só que tudo que essa pessoa fazia voltava-se contra ele mesmo. E aí ele desistiu e passou a dizer que Plotino tinha mesmo uma grande alma. Essas discussões sobre os deuses e os daimones vão ser depois aprofundadas por Próclo e por Jámblico, mas não eram desconhecidas para Plotino e para Porfírio. Porfírio diz que Plotino era acompanhado, entre aspas, por um deus, e não um daimone menor. Lembram que lá no Apócrifo de João é dito que o demiurgo tem 7 arcontes, 7 regentes que ajudam ele na construção e organização dos elementos que compõem todo o mundo manifesto, todo o mundo sensível, toda a nossa terra, humanidade, forças, psiquismo, tudo. Esses 7 arcontes possuem ajudantes. E aí a gente tem toda aquela multiplicação de poderes, potestades, anjos, arcanjos, forças construtoras, né? E aí vão ser 49, 72, 360, tem tudo aquilo. Algumas dessas forças que auxiliam os arcontes são chamadas de daimones. E são daimones menores. São poderes que, quando são maléficos, são chamados de kakodaimones, e quando representam o daimon no sentido de a luz do logos dentro de nós, é chamado de agatodaimon, que é quase como um correspondente a Cristo, que é o daimon, a luz boa. Agato tem relação com aquilo que é bom, né? Mas existem os inferiores. E aí Porfírio vai dizer, Plotino era acompanhado por um deus. Na correspondência gnóstica eu colocaria os deuses que Plotino e Porfírio falam como as luzes do pleroma, ou os 12 éons do pleroma, ou os poderes que habitam no mundo inteligível, né? Então lembram
que existem aqueles anjos, Elelete, Armozel, Oroyael, as luzes que auxiliam o Cristo no pleroma, e existem as forças inferiores. Então, eu colocaria assim um pouco essa correspondência, só para ajudar quem está aqui me assistindo. Então, Porfírio diz: Plotino era acompanhado por um deus e não por um daimônio menor. E aí, nisso, Porfírio está diferenciando Plotino desses metidos a magos, desses feiticeiros, que às vezes até tem algum poder, porque até certo grau nós temos grandes poderes no mundo sensível e dominar eles não é algo simples, mas também é algo muito perigoso quando a sua motivação não está voltada para aquilo que é mais divino. Porfírio está distinguindo Plotino como um homem divino, alguém ligado aos deuses, e não a essas forças inferiores. E aí Porfírio reforça isso, dizendo que Plotino não frequentava os festejos nos templos com seus sacrifícios, né? Aquelas grandes festas populares que matavam animais e tinha derramamento de sangue, sacrifícios para os deuses, aquela interpretação bem popular, bem literal, bem inferior dos mitos, né? E Plotino não frequentava, ele se recusava aí. Uma vez ele foi questionado porque ele não estava frequentando essas festas com sacrifícios de animais e tudo, e ele fala que as pessoas que estão lá no templo é que deveriam vir até ele. E com isso nós podemos entender duas coisas. Em primeiro lugar, esses deuses a quem se sacrificam animais e derramam sangue são justamente esses deuses inferiores, esses daimônios inferiores, esses deuses que pertencem ao mundo psíquico, ao mundo astral, ao mundo fenomênico, ao mundo manifesto e sensível. A verdadeira vida espiritual está além disso. A verdadeira vida espiritual está no inteligível, no nous, no pleroma. Então, enquanto a gente não transcende essas forças inferiores, não há verdadeira libertação da alma e nem verdadeiro despertar da sabedoria. Então Plotino rejeita esse tipo de prática porque ele tem consciência do que essa prática representa. Ao mesmo tempo, isso indica uma ideia da antiguidade de que a alma possui conexões com graus de guias ou dessas forças, e que à medida que nós avançamos espiritualmente nos degraus do caminho espiritual, a tutela sobre essa alma muda. Então, uma alma inferior vai estar ligada a essas forças inferiores, a essas entidades, a esses daimônios. As almas superiores, elas vão estar ligadas aos deuses e, por fim, ao Cristo, ou ao Logos, ou ao Agato Daimon. Então, Plotino claramente está dizendo: aquilo lá, essas festividades, isso tudo, isso é perda de tempo. A busca, ela é mais interna e ela tem que se voltar, os nossos olhos devem se voltar para os planos interiores superiores. E que por isso aquelas pessoas que estão lá no templo perdendo tempo deveriam vir para mim, deveriam vir até Plotino, aprender com ele como alcançar essa contemplação do como se libertar das amarras desse mundo sensível. Outro ponto interessante da biografia de Plotino é que ele não saía distribuindo seus textos com facilidade, pelo contrário, ele tinha muito cuidado em permitir que alguém tivesse acesso a seus escritos. Antes, ele fazia um rigoroso exame daquela pessoa. Ele também não dava títulos ao que ele escrevia. Os títulos que a gente tem foram atribuídos por Porfírio. Eu coletei alguns dos temas sobre os quais ele mais escreve, que vão ser abordados no outro vídeo sobre Plotino aqui no canal. Mas Plotino vai falar sobre o belo, sobre a beleza do mundo e as belezas da alma. Ele vai falar sobre a imortalidade da alma, sobre a essência da alma, sobre o primeiro princípio, sobre as duas matérias. Olha que interessante, para quem gosta de gnósticos, né? Ele vai falar sobre a descida da alma nos corpos e dizer que todas as almas são uma só, a alma do mundo, que se individualiza, mas ela deve retornar à unidade, né? Ele vai falar sobre a virtude, sobre a arte, sobre a estética, sobre como a arte é capaz de retratar as verdades inteligíveis, as verdadeiras formas, né? Ele vai falar sobre a contemplação, sobre a beleza intangível e sobre o verdadeiro inteligível, o verdadeiro nous. Existem tratados que ele fala sobre os astros, sobre o amor, sobre a providência. Providência é um outro nome para pronoia nos textos gnósticos.
Todos esses assuntos vão ser muito importantes na filosofia plotiniana, então eu deixo aqui um incentivo para que vocês se sintam convidados a buscar um pouco a filosofia de Plotino, se esse tipo de assunto você sente que toca a sua alma. Quando Plotino trata das virtudes e da ética, apesar de ele estar inserido em um meio da polis, da sociedade, ele não considerava positivo o envolvimento com a política. Ele teve um aluno de família árabe que era médico e tinha inclinações políticas. E é dito por Porfírio que o Plotino ficava tentando refrear esse aluno de se envolver na política. Alguns membros do Senado romano frequentavam a casa, a sala de Plotino, ouviam e aprendiam com ele, e ele queria conseguir transmitir essa ética, essa virtude, para que isso pudesse ser um motivo de transformação da vida em sociedade. Mas para Plotino, mais importante do que as leis, as atitudes externas que se construíssem, era a transformação interna do homem real, porque o homem verdadeiramente ético, ele sempre será um agente para um mundo melhor. Plotino elogiava muito aqueles que se desapegavam de suas posses, e ele achava que o apego ao dinheiro era um tipo de fraqueza moral. Porfírio diz que quando Plotino escrevia, ele escrevia continuamente as ideias compostas em sua alma, de tal modo que parecia copiá-las de um livro. Porque mesmo quando conversava com alguém, ele estava voltado para a reflexão. Porfírio diz que dava a impressão de que quando Plotino estava envolvido numa conversa, ele procurava tornar aquela conversa algo que trouxesse uma reflexão profunda ou trouxesse algum estado contemplativo. Então, ele nunca se envolvia em debates frívolos ou conversas do cotidiano. Parecia que havia um espaço da mente dele, da alma dele, que estava sempre voltada a uma reflexão contemplativa. À medida que Plotino foi ficando mais velho, ele começou a ter alguns problemas de saúde e de visão, e ele falece em torno dos 66 anos. Se você se sentiu atraído pelas ideias de Plotino, eu vou deixar algumas sugestões de livros onde você pode achar sobre ele, principalmente em português, mas é claro que em inglês existe muito mais coisa. Eu já deixei aqui no início do vídeo, né, a sugestão sobre o livro editado pela Polar e o livro do Giovanni Reale sobre Plotino e o neoplatonismo. Também o do Pierre Hadot, que parece que tem em português, agora foi de 2019, traduzido pela professora Lorraine Oliveira. Então vocês encontram em português, está Pierre Hadot, Plotino e a simplicidade do olhar. Também temos em português uma tradução do João Lupe, da Eneada 2, lembrando que são 6, que é da editora Vozes, está traduzido direto do grego. E também a tradução do professor Baracá Júnior, também da Eneada 2. O professor Baracá também traduziu a Eneada 3:8, que é a 30 na ordem cronológica, e caiu água na minha capa, ela está um pouco estragadinha, infelizmente, pobre livro. Mas é uma edição bastante boa, tá bem agradável de ler. Então aqui a Eneada 3 em português, a 2, a 3 ó, na íntegra em português. Além das que a gente encontra naquela edição da Polar. Um livro que eu gosto muito e que foi muito inspirador para mim, uma leitura muito mística, muito tocante para a alma, é o livro que foi a tese de mestrado, foi a dissertação de mestrado da professora Gabriela Bal, Silêncio e Contemplação, que é uma introdução que ela faz a Plotino. A Gabriela depois vai trabalhar com Jâmblico no doutorado dela, e é uma pessoa que me inspirou e me ajudou muito durante o meu mestrado, e o livro dela realmente existe uma profundidade de alma e é muito inspirador. Então é uma introdução a Plotino, Silêncio e Contemplação, da editora Paulus, eu recomendo bastante. Nesse livro da editora PUC do Rio, Mística e Filosofia, é um livro organizado pelo professor Marcos Reis Pinheiro e pela Maria Clara Luchetti, junto com o professor Baracá, o professor Eduardo Guerreiro, o professor Faustino Teixeira. São pessoas que trabalham bastante com a mística cristã e outras aqui no Brasil, de forma acadêmica, mas também trazendo uma via mais reflexiva, filosófica e prática, né? Esse livro aqui tem artigos de vários outros temas, mas tem um artigo do professor Marcos Reis sobre o aprendiz do belo, a arte ética em Plotino.
Tem um artigo do professor Baracá sobre os limites do discurso em Plotino, e eu sei, então vou fazer uma propaganda aqui para eles, eu sei que eles acabaram de lançar, ou está lançando semana que vem, o segundo volume da mística desse grupo, que é o grupo Apophatiké, que eles se reúnem para esses estudos. Tem um canal aqui no YouTube, o Apophatiké, adoro esse nome, né? Aquilo que é apofático. Então fica a dica. Para quem gosta mais de estudar escolas de mistério, magia, essa parte do mundo antigo, e ler em inglês, eu gosto muito desse livro, O Coração de Plotino, The Heart of Plotinus, do Algis Usdavinis. Ele tem um aprofundamento muito bom em Plotino, mas já é uma leitura um pouco mais pesada. E, gente, em inglês eu não vou ficar dando indicação aqui, porque existe muita coisa mesmo. Eu queria só deixar como curiosidade que existem obras tratando especificamente sobre gnosticismo e platonismo tardio, como esse aqui, que é do John Turner e da Ruth Majercik. Também tem platonismo e neoplatonismo e gnosticismo, os livros da Abril, que tratam dos textos setianos e o gnosticismo, como os do John Turner e os do Zick Mazur, os do Dylan Burns, que são autores que eu já comentei em outros vídeos que eu acompanho o trabalho, gosto e comento, né? Então existe material relacionando Plotino com os gnósticos, tentando encontrar onde há semelhança, onde há divergência. E aí, por último, um comentário assim, mais como curiosidade, também como incentivo, né? Eu comentei aqui nesse vídeo que o Plotino ele vai naquela expedição com o imperador Gordiano em busca das filosofias da Índia e da Pérsia, talvez por incentivo de Amônio Sáquias, né? Ou Sacas, e o fato de Porfírio conhecer, mencionar os brahmanes, os gimnosofistas. Então esse interesse, né, que aproxima um pouco a filosofia plotiniana de filosofias orientais, principalmente da Vedanta. Existem muitas pessoas estudando relações de Plotino com Shankara, o pensamento de Plotino com a Vedanta e outras filosofias da Índia Antiga. E então aqui é só como uma curiosidade, né, neoplatonismo e o pensamento indiano. E essa série aqui, ó, Neoplatonismo e a Filosofia da Índia. Então não é à toa que a gente encontra formas de aproximação, de contato ou de diálogos entre essas tradições, o que me mostra a grandiosidade do pensamento de Plotino, né? Que não era alguém fechado ali, mas buscando a verdadeira sabedoria, né? Aquela sabedoria que transforma e que nos leva à contemplação da meta final, que é o um em nós e no universo. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe com seus amigos, compartilhe na sua página, deixe o seu comentário, o seu like, o que você reflete quando você pensa sobre Plotino, qual parte da filosofia dele te interessou mais, ou se teve algum aspecto da biografia dele que te despertou alguma curiosidade, algum interesse, né? Eu me baseei principalmente na vida de Plotino, de Porfírio, e eu espero que tenha sido interessante para vocês e tenha trazido um interesse maior nesse filósofo neoplatônico que é tão belo, tão rico e tão inspirador para mim. Na outra semana eu vou procurar trazer aqui no canal um vídeo sobre as principais ideias dele, então a gente vai discutir um pouco mais a doutrina plotiniana, a filosofia plotiniana. Então, tchau, até o próximo vídeo.